Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom? Turma, tô postando esse vídeo, eu tô fazendo ele na quinta-feira porque teve um problema nos vídeos aí que eu ia postar na terça-feira e o vídeo não chegou pra vocês, tá? Seguinte, turma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês entendem que é uma representação artística sobre sentimentos que a gente costuma ter? Crenças ou algo que representa anseios do nosso próprio povo? Bom, não é mistério nenhum que a representação bíblica faz parte de muitas artes na região ocidental aí, região ocidental do mundo, tá? Principalmente se a gente pegar as artes lá da Capela Sistina, onde tem representação lá de Deus. Deixa eu até ver aqui, turma, para poder falar para vocês, tá? É bom a gente dar uma olhada. Criação de Adão, juízo final, Pietà de Michelangelo, Profeta Joel, Castigo dos Rebeldes, Criação da Eva e Sibila Delfica e Sacrifícios de Noé, tá? Para poder contextualizar sobre o jogo de hoje, eu vou falar de uma passagem específica que aproxima um pouco sobre essa visão que a gente vai ter, tá? Então vamos lá. Apocalipse e fala assim, ó, descreve a visão de João sobre dois monstros ou bestas, uma emergindo do mar, outra emergindo da terra, que enganam e oprimem o povo. Que a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Essa é a representação que eu achei aí de criaturas criaturas malignas que tomam conta aí da Terra, tá, gente? Mas então, por que eu tô falando isso pra vocês? Cara, eu postei um vídeo, ele vai ser mostrado na quinta-feira, falando sobre um jogo chamado ActRaiser. E aqui a gente tá no papel de Deus, do mestre, tá? Eles chamam de mestre, tá? Então, nós temos que ajudar os fiéis a livrar eles das forças malignas de Stansram. Quer dizer, para não ter problema com representação de nomes que aparece no texto da Bíblia, eu acredito que eles deram outros nomes para não ter problema, tá, gente? Mas é uma representação artística, tá? Aí vai ter criaturas parecidas com goblins, com esses monstros normais do livro de monstros de jogo de RPG, que geralmente são monstros que a gente tem que enfrentar num jogo de batalha contra criaturas que ameaçam as pessoas, cidades, o campo, enfim, a gente tem que enfrentar. Lembrando, gente, representação fantástica de jogos de aventura, de ação que tem batalhas com monstros, tá? E aí do outro lado a gente tem a representação de um ser onipotente e onipresente, que tem que salvar seus fiéis do mal que é gerado por uma entidade maligna, tá bom, gente? Basicamente é isso. Não vamos levar para outras searas, senão a gente vai nem falar sobre o jogo, tá? Ok? Combinar. E, turma, eu estou falando de um jogo difícil que me traumatizou quando eu fui jogar ele, tá? Pra você ter ideia, eu joguei só a primeira fase. E para você fazer qualquer coisa nele, você tem que ter muita calma, muita paciência. É um jogo mais truncado, um jogo bonito, truncado, que exige habilidade. Não é um jogo para iniciante, tá? Não é um jogo para iniciante, não é um jogo pra gente que acha que é um jogo bonito, eu vou jogar. Não vai nessa, tá bom? Vai com calma, porque é um jogo que exige atenção, cuidado, reflexo e outros fatores que ajudam o jogador a jogar um jogo desse. Mas esse é o detalhe que chama atenção, né? Não, esse detalhe, na verdade, nem chama atenção quando você vai começar a jogar. Na verdade, você começa a jogar, você
você vai inocente pegando o primeiro bicho, você mata, ok. Quando passa um pouquinho, aí que você tem essa sensação. Começa a juntar muito bicho na tela, você tenta saltar. Detalhe, o salto, você tem que saltar 3 vezes para você saltar de um lugar para o outro, ou faz um salto pequeno. Porque se você pular com 2 vezes, o personagem sai voando. E se tiver uma passagem de veneno, espinho, ou qualquer coisa desse tipo, meu irmão, ou é morte na certa, tá? Morte na certa. Ele não tem meio campo, não. Ele é bem cruel mesmo. Mas se você pensa numa representação de uma batalha divina, seria mais ou menos isso. Você pode ter diversas passagens que vai te falar sobre essa questão, tá bom? Cara, eu peguei a primeira fase pra poder jogar, porque tem muitos anos que eu não jogo esse jogo. Meu olho tá até coçando aqui pra falar desse jogo, tá? Tá até ardendo. Então, vejam só. Eu não jogo esse jogo tem muito tempo. A pausa que eu parei para poder falar para vocês, que eu quero mostrar para vocês que tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, tá? Então, Transran está ameaçando de novo o reino e a gente precisa lutar contra esse cara. Qual que é o BO aqui, gente? Para quem jogou ActRaiser 1 e for jogar esse jogo, eu acho que na época isso aí foi uma grande decepção, tá? Foi um flop aí. Eu acredito que deve ter sido um flop. Eu tenho até que pesquisar, atualizar aqui. Não estou dizendo, gente, para vocês que são fãs, que esse jogo é ruim. Não. Vamos tentar separar as ideias, tá? Esse jogo não é ruim. Esse jogo é bom, só que ele é muito difícil. Muito difícil. E além de ser muito difícil, ele não tem um detalhe que é essencial para ActRaiser. Essencial, gente. Essencial. Que é o quê? O cenário de estratégia de construção de cidades, de eliminar o mal através das orações dos fiéis, tá? E combate entre o mestre e as criaturas malignas, tá? Em cenário na visão de cima. Isso aí é o charme de ActRaiser. Se você ver o vídeo que eu coloquei na quinta-feira para sexta-feira, eu quero que vocês entendam isso. Guarde bem isso para vocês na hora que você estiver fazendo comparação. ActRaiser 2 poderia ser melhor se tivesse o recurso que vem no ActRaiser 1, tá? Mas o jogo é muito bonito. Eles perderam nesse quesito aí, tá bom? Mas é o seguinte, a gente tem que enfrentar esses monstros aí. Eu só vou mostrar a primeira fase porque o que eu apanhei para poder gravar isso para vocês não tá no papel, tá? Até para poder treinar. Esse jogo parece um pouco Blasphemous, com chefes difíceis, tá bom? Mas vamos dizer assim, gente, quase um treinamento mesmo, é um treinamento, tá? Então, o maior conselho de uma pessoa que pegou pouco tempo para poder jogar um jogo que ela já tinha jogado na infância e que tinha meio que traumatizado, porque não era um jogo para poder jogar na minha época, quando eu era menino, e hoje eu acredito que existe uma dinâmica que a gente tem que entender. Vai com calma, cara, vai com calma. Beleza? Vai com calma, treina com calma aí. E me fala aqui nos comentários qual que foi a sua experiência. Beleza? Para vocês que assistiram o vídeo, eu agradeço a atenção demais de vocês, tá? E desejo a vocês uma ótima sexta-feira aí para vocês. Ótimo final de semana, tá? Um grande abraço e até a próxima.